Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou apresentar agora para vocês o trabalho final de sistemas térmicos. O nosso grupo é composto por mim, Thiago, pelo Francisco Augusto, pelo Igor Amaral, pelo Leonardo e pelo Lucas. Pode passar, por favor. O nosso foco vai ser em sistemas térmicos aplicados no ramo automotivo. Pode ser tanto relacionado ao motor quanto aos subsistemas. Passando para o motor, é importante dizer que o motor de combustão interna, quer dizer, é praticamente uma bomba relógio que está explodindo várias vezes a cada segundo. Então a gente tem um alto calor gerado, a gente tem uma quantidade enorme de explosões sendo realizadas ali no momento, e por isso, por conta de toda essa quantidade de energia, a gente gera um grande calor e todas as peças envolvidas ali naquele conjunto são submetidas a um grande esforço térmico, né? Passa para mim, por favor. E por que é importante a gente controlar a temperatura? Em vermelho, a gente teria mais ou menos o aquecimento de um motor sem alguma forma de controle, em azul, com uma forma de controle. Lembrando que passando dos 150 graus, o óleo já perde todas as suas funções, as peças já podem chegar até mesmo a fundir, a colar, a furar. Então, todo esse conjunto tem que ser controlado. Esse gráfico, passando de 150, é tudo uma situação hipotética. Não pode ser aplicado, porque o conjunto em si não aguenta. Então, a gente vem gerenciando essa temperatura para prevenir falhas, controlar todo o dimensionamento do motor e garantir o correto funcionamento. A gente pode fazer isso através do sistema de arrefecimento. Passa para mim, por favor, Léo. E esse sistema de arrefecimento pode ser tanto fornecido por meio de um arrefecimento a ar quanto arrefecimento líquido. No arrefecimento a ar, passa para mim aí, Léo, por favor. A gente tem então um sistema que foi muito utilizado no passado. Além desse clássico Fusca aí, a gente tem grande quantidade de veículos, desde americanos, esportivos como esse Porsche, ou até mesmo militares, como esse aí da Segunda Guerra. Todas essas categorias, em geral, se valeram das características únicas desse projeto, que são a simples funcionalidade do sistema como um todo. É uma construção facilitada e aliada de não ser dependente de fluidos específicos e não sofrer tanto com condições climáticas muito severas. É um sistema que é muito aplicado, principalmente no pós-guerra. Essas características em si se mostraram também muito importantes para veículos populares, em que a robustez e a facilidade de reparo eram muito necessários. Passa para mim, por favor. O funcionamento desse sistema em si consiste em um fluxo de ar direcionado. No caso do Fusca, ele entra naquela aleta embaixo da vigia traseira ali e esse fluxo é direcionado para as aletas que se encontram ao longo do bloco, que são essas partes riscadinhas aqui no desenho à direita. Essas aletas existem justamente para aumentar a área de contato do ar com o motor e assim a troca térmica ser realizada com mais eficiência, ter uma maior área de troca térmica. No caso das motos, o fluxo é produzido pelo próprio movimento do veículo. Mas no caso dos carros, além do movimento, a gente tem um sistema de ventoinhas, que nessa foto está em inglês, que seriam os fãs, né? E essa ventoinha direciona o fluxo de ar, puxa o ar e direciona para as aletas. Passa para mim, por favor, Léo. E aqui a gente pode notar as peças que constituem o sistema de refrigeração a ar. À direita, a gente tem que a moto possui apenas aquelas aletas no bloco, ou seja, só é refrigerado com movimento. E no caso dos carros, essa foto aqui se refere às camisas de um Fusca. A gente tem, além dessas aletas do cilindro, a gente tem também a questão da ventoinha que eu falei, e também dutos que direcionam esse ar que a ventoinha joga para o motor, justamente para essas aletas que estão nas fotos aqui. Contudo, a gente tem um grande problema, que esse sistema tem um difícil controle de temperatura. Tem uma desuniformidade muito grande da temperatura e depende bastante da qualidade do óleo, porque o óleo também atua como refrigeração. E por isso eles são facilmente suscetíveis a superaquecimento. E
como tentativa de suprir isso, veio o sistema de refrigeração líquida, que o Leonardo vai explicar para todo mundo aí agora. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco em relação ao sistema de arrefecimento da água. Então, o sistema de arrefecimento à água do motor é basicamente um sistema de refrigeração desenvolvido e aplicado a veículos que possuem motor a combustão. Foi montado um ciclo fechado que contém 7 componentes. São a bomba d'água, um sensor de temperatura, válvula termostática, reservatório, radiador, aditivo e a ventoinha. O sistema de arrefecimento, ou pode ser chamado também de refrigeração, é responsável pelo controle de temperatura mínima e máxima nos motores de explosão ou combustão. Outro ponto que o sistema de arrefecimento é que mantém um motor sempre a temperatura ideal de trabalho, garantindo que não haja nenhuma grande dilatação das peças. Então, a temperatura do veículo varia entre 90 a 110 graus Celsius. Aqui, eu trouxe em relação ao funcionamento. Tem essa GIF e também a imagem ao lado. A água, com auxílio da bomba, percorre e resfria a temperatura do motor, através da troca de calor que realiza o contato entre o bloco do motor e a água que passa pelas galerias do motor, como que a gente pode perceber tanto na GIF quanto na imagem ali ao lado. De extrema importância que a gente use o aditivo correto no sistema de arrefecimento, porque o aditivo eleva o ponto de ebulição e garante que a água não evapore enquanto o motor funciona. Assim, a água atinge a temperatura de trabalho, a válvula termostática se abre e faz com que a água em alta temperatura seja resfriada, por meio da troca de calor entre o ar externo e a própria água que passa entre as aletas do radiador. E todo resfriamento é feito através das mangueiras, preparadas para suportar elevadas temperaturas. E caso a temperatura esteja muito alta para o sistema, a ponto de causar danos ao motor do veículo, é acionado o eletroventilador. E então, a água que está nas aletas do radiador tem o seu resfriamento agilizado. Como falamos, o sistema que arrefece o motor deve trabalhar sempre para manter a temperatura ideal. Primeiramente, os itens que compõem são mangueira, ventoinha, radiador, bomba d'água, vaso de expansão e válvula termostática. Um item que não está listado, por não ser uma autopeça, é o líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento deve ser composto por 50% de água desmineralizada e 50% de aditivo de base de etileno glicol. Você pode comprar a mistura pronta ou fazê-la comprando os líquidos separadamente. Imagine que o líquido leva e traz o calor, esquentando ou resfriando as peças. Esse caminho é o que chamamos de arrefecimento, e cada peça do sistema desempenha um papel importante. Líquido de arrefecimento é ele que vai levar o calor ou resfriar as partes. Mangueiras, responsável por levar o líquido de arrefecimento por seu percurso. Radiador, vai receber o líquido quente, já que ele passou pelas peças aquecidas. É aqui que o líquido quente chega e transfere seu calor para o ar. Válvula termostática é quem controla o líquido. Quando o motor está quente, o líquido é liberado. Quando está frio, ela o preserva. A bomba d'água é a responsável pelo bombeamento do líquido. O vaso de expansão é onde o líquido fica enquanto o carro está desligado. É nela que você checa o seu nível de líquido está correto. Ventoinha é quem ajuda a retirar o calor do motor, impulsionando o ar para dentro dele como se fosse um ventilador. Cuidado dos sistemas de arrefecimento.
Agora que você sabe como funciona o sistema de arrefecimento, confira algumas dicas de como cuidar dele. Sempre usar água destilada para diluir o líquido. Sempre verificar se o nível do líquido de arrefecimento está correto. Com o tempo, o líquido tende a ficar contaminado. Assim, sempre descarregue o sistema para manter a saúde do radiador e, consequentemente, do termostato da bomba d'água. E, por último, utilize o líquido recomendado para o seu carro. Ele certamente estará descrito no manual. Agora a gente vai entrar aqui no tópico que é refrigeração do ar de admissão. Para você conseguir fazer um aumento da potência de motor, basicamente você precisa injetar nesse motor uma maior quantidade da mistura ar-combustível. E esse é o significado, o conceito de motores sobrealimentados. Ele vai utilizar um turbo ou um compressor mecânico que está representado aqui para injetar nesse motor uma maior quantidade dessa mistura. Só que quando você faz a utilização desse equipamento, você faz uma compressão aqui do fluido. Esse fluido ele vai ganhar uma grande quantidade de temperatura e, consequentemente, vai diminuir a sua densidade. Isso são fatores que vão dificultar aqui o aumento da potência do motor. Então, para que você consiga fazer que o motor ganhe potência, você precisa utilizar entre esse compressor aqui, esse equipamento aqui, que pode ser um compressor ou um turbo, você precisa utilizar basicamente aqui um trocador de calor, que a gente dá o nome de intercooler. O que o intercooler vai fazer? Ele vai funcionar aqui na saída da turbina para retirar calor dessa mistura. Retirando calor dessa mistura, você vai ter, chegando aqui no motor, uma mistura com uma temperatura menor e com uma densidade, e consequentemente com uma densidade maior. Esse intercooler é basicamente um trocador de calor, como foi dito, né? E para que esse intercooler tenha um bom rendimento, a eficiência dele tem que ser maior aí que 70%. No mercado hoje aí existem basicamente dois tipos de intercooler: o intercooler ar-ar e o intercooler ar-água. Como o nome já diz, o intercooler ar-ar ele utiliza o ar ambiente para fazer a troca de calor com o fluido que entra aqui. Por ele utilizar o ar ambiente, ele precisa ter uma localização no veículo onde receba muito ar. Então, ele é posicionado na frente do veículo. Só que tem alguns poréns, né? Por ele utilizar o ar, ser um sistema bem mais simples que o ar-água, ele tem alguns problemas. Esse controle da temperatura de saída aqui é muito instável, porque ele vai depender de diversos fatores, principalmente da temperatura externa. Então, ele é um sistema mais simples, só que tem esse problema de ter um controle menos preciso aqui da temperatura de saída do trocador, né? Já o intercooler ar-água, ele utiliza uma água pressurizada para realizar a troca de calor. Por ele utilizar água, a localização dele não vai importar muito no veículo e pode ser colocado né, em qualquer lugar, no lugar mais conveniente. Só que a principal vantagem desse sistema é a sua estabilidade e seu controle preciso de temperatura na saída. Por quê? Esse intercooler utiliza aqui na tubulação de água uma válvula solenoide. E essa válvula solenoide comunica diretamente com a injeção eletrônica. Ou seja, a injeção eletrônica vai mandar o sinal para a válvula solenoide e vai falar, e vai conseguir controlar precisamente a temperatura de saída. Se eu quiser uma temperatura de saída menor, eu vou mandar minha válvula solenoide abrir e injetar mais água no meu sistema. Se eu quero uma temperatura de saída do meu intercooler maior,
eu vou mandar um sinal para minha válvula solenoide para ela fechar e injetar menos água no sistema. Então, você tem um controle muito preciso e estável da temperatura de saída do intercooler. Olá a todos, meu nome é Francisco Augusto, vou estar explicando sobre o sistema de ar-condicionado automotivo a vapor. Aqui a gente tem a composição do sistema e basicamente como é que é feito o seu acionamento, né? Como é que ele funciona. A gente tem, o sistema recebe a solicitação do usuário para a climatização interna do carro. A partir disso, dessa solicitação é enviada uma tensão positiva para acionar o ventilador interno do carro e, em contrapartida, é enviado também uma tensão negativa para o termostato que fica próximo ao evaporador. Esse termostato verifica se a temperatura estiver acima de 10 graus centímetros. Se estiver acima, ele fecha o contato e continua o caminho para essa tensão negativa até o pressostato, que fica junto ao filtro secador, e basicamente ele funciona como um sensor, esse pressostato, que no caso aqui que eu vou estar explicando, ele é de 3 contatos, mas pode estar variando de acordo com o sistema. Nesses 3 contatos é muito comum a gente estar encontrando que 2 contatos são para o acionamento do compressor e 1 contato é para o acionamento do ventilador do condensador. A partir dessa verificação está tudo ok, é acionado o compressor e o ventilador do condensador. No compressor, como é que funciona? A gente tem entrada do compressor um fluido em baixa temperatura e baixa pressão. Ele passa pelo compressor, essa pressão é elevada e, consequentemente, sua temperatura também. Ele entra pela parte de cima do condensador, faz essa troca térmica com o ar succionado pelo ventilador, ele sai na parte de baixo do condensador e passa pelo filtro secador, onde a gente tem a composição de sílica para estar retirando umidade, algo que não pode acontecer nesse tipo de sistema, porque é prejudicial. Ele passa pela válvula de expansão, onde a gente expande esse fluido, diminuindo sua pressão e, consequentemente, sua temperatura. Ele finalmente passa pelo evaporador, onde ele resfria as aletas do evaporador, e a partir disso é a parte final do sistema em si, onde a gente, pela troca térmica com ar, seja ele do ambiente interno do carro ou de ar externo, varia muito de como está determinado o sistema do modelo do carro, porque pode ocorrer essa troca térmica com o ar externo ou recircular o ar interno do carro. É feita essa troca térmica e, enfim, a climatização interna do carro. O tipo de fluido muito comum, né? Eu escrevi um dado histórico aqui, né? Até 95 era o R2, mas ele foi banido, muito pelo acordo de Montreal que o Brasil se propôs. Atualmente é muito utilizado o R34A, mas ele vai ser substituído pelo HFO. Por quê? Por conta do risco, né, para a camada de ozônio, né, o quanto ele ataca, né? E eu coloquei os valores aqui e acho que fica nítido porque que o R2 foi deixado de uso, né, não é mais utilizado, porque o HFO vai ser utilizado, né, futuramente. Ele já é muito comum nos Estados Unidos e na União Europeia, mas no Brasil ainda não é muito comum ser encontrado, né? E esse último fluido aí, o R14, o R141B, ele é utilizado para a limpeza desse sistema, né? E basicamente é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agora temos aqui a bibliografia, da onde a gente buscou todas essas informações. E foi isso. Muito obrigado pelo trabalho e qualquer dúvida estamos à disposição.